Há fases na vida em que tudo ao nosso redor parece mergulhar num silêncio profundo. Oramos, clamamos, buscamos uma resposta, e nada. É como se o céu estivesse fechado, como se Deus tivesse nos colocado em um quarto escuro e saído sem dizer uma palavra. Esse silêncio, para muitos, é confuso. Dói. E pode facilmente ser interpretado como rejeição, abandono ou até castigo. Mas e se esse silêncio for justamente uma das formas mais intensas de cuidado? O silêncio de Deus não é vazio, é cheio de significado. Ele não fala, mas trabalha. Não se manifesta, mas observa. É como um professor durante uma prova. Não explica, não dá dicas, apenas espera que você mostre o quanto aprendeu. E isso, às vezes, dói porque estamos acostumados a sentir a presença dele em forma de movimento, de resposta rápida, de sinais evidentes. Quando tudo isso desaparece, o coração entra em alerta. Nesses momentos, o que mais queremos é entender o porquê da ausência. Começamos a questionar: será que fiz algo errado? Será que ele me deixou de lado? Será que minhas orações não estão sendo ouvidas? Mas o que precisamos perceber é que Deus nunca para de ouvir. Ele apenas se cala para ensinar. É nesse silêncio que ele prepara, molda, amadurece e fortalece. O silêncio não é um fim, é um intervalo sagrado. E muitas vezes, é nesse intervalo que acontecem as maiores transformações. É quando somos forçados a parar, refletir, rever nossas escolhas, curar feridas internas e nos aproximar de nós mesmos, e, por consequência, dele. É no silêncio que aprendemos a ouvir com o coração e não só com os ouvidos. Por mais doloroso que seja, o silêncio de Deus nunca é ausência. É estratégia. Ele sabe o momento certo de falar, o momento exato de agir. E quando ele se cala, é porque está construindo algo dentro de você que precisa crescer longe do barulho, da pressa e da exposição. Porque o que nasce no silêncio de Deus, floresce com força diante do mundo. Existem momentos em que parece que fomos tirados de cena, como se fossemos deixados de lado enquanto a vida continua lá fora. Amigos avançam, portas se abrem para outros, e a sensação é de que estamos parados no tempo. Mas e se esse esconderijo não for um castigo, e sim uma preparação divina? E se o que sentimos como isolamento for, na verdade, a mão de Deus nos protegendo e nos lapidando longe dos olhos do mundo? Deus nos esconde quando quer trabalhar em áreas que ainda não estão prontas para serem expostas. Ele sabe o peso de um propósito revelado antes da hora certa. Sabe o que o nosso coração ainda não aguentaria lidar sob pressão, crítica, inveja ou expectativas. Por isso, Ele nos leva para um lugar de silêncio, onde só Ele pode nos ver, onde não precisamos provar nada para ninguém, onde o foco deixa de ser a plateia e passa a ser o nosso interior. O anonimato espiritual é um campo fértil para o crescimento. É onde Deus sussurra verdades que não seriam ouvidas no meio do barulho. É onde Ele nos faz olhar para dentro, reconhecer nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, descobrir forças que nem sabíamos que existiam. Esconder não é negar, é preservar. É proteger algo precioso que ainda está sendo formado. Pense em uma semente. Antes de brotar e tocar o sol, ela precisa morrer no escuro da terra. O processo é invisível, silencioso, mas vital. É ali, escondida, que ela cria raízes profundas, que vão sustentá-la quando finalmente florescer. Assim somos nós nas mãos de Deus. Quando Ele nos esconde, está criando raízes dentro de nós. E quanto mais forte for o nosso propósito, mais profundo será esse tempo de preparação. O esconderijo de Deus não é um lugar de vergonha, mas de honra. É o espaço reservado para aqueles que Ele quer usar de forma grandiosa. E é exatamente por isso que esse tempo não é rápido, nem fácil. Mas é necessário. Porque tudo que é precioso precisa ser protegido até estar pronto para ser revelado ao mundo. Existe um tipo de trabalho que Deus faz em nós que ninguém vê. Nenhum olhar humano é capaz de alcançar esse processo porque ele acontece no mais íntimo da alma, onde palavras não chegam e onde só o Espírito Santo consegue tocar. Essa preparação invisível é um dos atos mais profundos de amor e cuidado divino. Enquanto achamos que nada está acontecendo, Deus está movendo tudo por dentro. No secreto, Ele trata feridas que nem sabíamos que estavam abertas. Restaura pedaços do nosso coração que estavam esquecidos, endurecidos ou quebrados. Ele vai até os lugares que evitamos visitar dentro de nós. E, aos poucos, com paciência e precisão, Ele cura, limpa e reorganiza. É ali, longe dos holofotes e da agitação, que Ele nos reconstrói com um novo alicerce, mais forte, mais firme e mais fiel. Essa preparação é silenciosa, mas poderosa.
É quando aprendemos a ser antes de fazer, a ouvir antes de falar, a obedecer antes de liderar. É o período em que o nosso caráter é refinado, nossa visão é ajustada e nossa fé é testada. É quando Deus remove tudo aquilo que nos impediria de sustentar o que Ele quer entregar. O processo pode ser solitário, mas é no secreto que Deus mais nos molda à sua imagem. A grande verdade é que o que está sendo formado em nós quando ninguém vê é o que vai sustentar aquilo que todos vão ver depois. O palco da vida exige estrutura. E Deus, sendo um Pai amoroso, não nos entrega para o mundo enquanto ainda estamos frágeis ou despreparados. Ele prefere nos preparar no invisível, onde não há pressão, nem exposição, mas apenas cuidado. Pode parecer demorado, pode parecer inútil. Mas nada do que Deus faz é à toa. Cada lágrima, cada silêncio, cada espera, cada não e cada aparente atraso fazem parte desse plano maior. E o que Ele constrói no secreto é exatamente o que vai nos manter de pé quando estivermos vivendo o que Ele prometeu. Uma das maiores confusões espirituais que enfrentamos é acreditar que o silêncio de Deus é sinônimo de abandono. Quando oramos e não recebemos resposta, quando clamamos e o céu parece fechado, a mente começa a criar suposições. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele me deixou sozinho? Mas há uma diferença profunda entre ser abandonado e estar sendo preparado, e discernir essa diferença muda tudo. O abandono traz consigo uma sensação de desamparo, como se fossemos deixados para trás, sem direção, sem cuidado. Mas Deus não abandona os seus. Mesmo no silêncio, Ele está ali. Mesmo sem falar, Ele observa cada passo. O silêncio dele não é desprezo, é intenção. Ele silencia não por estar longe, mas por estar trabalhando em nós de um jeito que não compreendemos no momento. O preparo, ao contrário do abandono, é cheio de propósito. Ele pode até se parecer com solidão, mas não é. É um processo ativo, estratégico, amoroso. Deus nos prepara quando quer nos levar a lugares maiores, mas antes precisa moldar dentro de nós a estrutura necessária para suportar a bênção. Ele sabe que pular etapas pode nos fazer cair. Por isso, Ele para, silencia e investe em nossa formação interior. Muitas vezes, o silêncio é a resposta. Não porque Deus não tem algo a dizer, mas porque quer nos ensinar algo sem palavras. Ele nos convida a confiar, mesmo sem entender. A permanecer, mesmo sem sentir. A crer, mesmo quando tudo parece ao contrário. E esse tipo de fé que nasce no silêncio é a mais profunda e poderosa de todas. Aprender a discernir o silêncio é um sinal de maturidade espiritual. É sair da dependência de sinais e passar a confiar na essência de quem Deus é. É saber que mesmo que Ele não diga nada, ainda assim está presente. E quando entendemos isso, o silêncio deixa de ser assustador e passa a ser sagrado. Antes de um grande chamado se manifestar na vida de alguém, existe um processo oculto, silencioso, muitas vezes, solitário acontecendo nos bastidores. É nesse lugar escondido que Deus vai moldando não apenas o talento, mas principalmente o caráter. Porque para carregar um propósito, não basta ter dons, é preciso ter estrutura interna para sustentar aquilo que virá. E essa estrutura é formada longe dos aplausos, nas horas em que ninguém vê. Deus trabalha nos bastidores com detalhes que, à primeira vista, parecem insignificantes. Pequenas atitudes, respostas do coração, lutas internas, tudo é observado. Ele nos treina para suportar a pressão do depois enquanto ainda estamos no ainda não. O chamado que o mundo verá um dia, começa a ser formado em nós muito antes, na intimidade do nosso relacionamento com Deus, nas escolhas diárias, na renúncia silenciosa e nos testes que só Ele aplica. É nos bastidores que aprendemos obediência, paciência, humildade. Onde somos confrontados com nossas limitações e onde também descobrimos a força que vem da dependência total em Deus. O tempo escondido não é tempo perdido, é investimento divino. E quanto maior o chamado, mais cuidadosa será essa preparação. Porque Deus não tem pressa em nos expor, mas tem zelo para nos enviar prontos. A maioria das pessoas quer a manifestação, mas não valoriza o processo. Querem os palcos, mas não suportariam o peso se não fossem moldadas antes. Por isso Deus, como um pai sábio, guarda os seus filhos até que estejam prontos. Ele sabe o momento certo de nos revelar ao mundo. E até lá, Ele continua trabalhando, em silêncio, mas com propósito. A manifestação do chamado é apenas a ponta do iceberg. O que sustenta tudo vem do que foi vivido antes, nos bastidores. E entender isso nos faz ter paz no tempo de espera. Nos ajuda a não comparar nossa caminhada com a dos outros. Porque, enquanto muitos se mostram, os que realmente serão usados estão sendo preparados no oculto,
pelas mãos de um Deus que não erra em seus processos. O caráter de alguém não se forma nos holofotes. Ele é moldado no silêncio, na solidão e nas pequenas escolhas que ninguém vê. Quando Deus nos esconde, Ele não está apenas nos protegendo do mundo lá fora, mas também nos chamando para um confronto interno. É ali, onde estamos sozinhos com nossos pensamentos e fragilidades, que Ele começa a tratar a raiz do nosso ser, não o que mostramos para o mundo, mas o que realmente somos quando ninguém está olhando. Nesse processo, Deus vai colocando espelhos diante de nós. Situações que revelam nosso orgulho, nossa pressa, nossa falta de fé ou até mesmo feridas antigas que ainda influenciam nossas decisões. E com amor, Ele começa a desmontar aquilo que construímos com base na insegurança ou no medo, e nos reconstrói sobre fundamentos sólidos: verdade, humildade, fidelidade e fé. Não é um processo confortável, mas é profundamente libertador. Deus nos ensina a dizer não para o que parece bom, mas que não é dele. Ensina a escolher o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. Ensina a esperar quando tudo dentro de nós grita por pressa. Porque caráter forte se constrói na disciplina, na obediência e no silêncio. E ele sabe que um coração bem preparado é mais valioso do que qualquer habilidade ou domínio. Enquanto estamos escondidos, Deus também nos ensina a servir. A ser fiéis no pouco, a fazer com excelência mesmo sem reconhecimento, a amar sem receber aplausos em troca. São esses momentos que forjam a essência do nosso chamado. São essas experiências silenciosas que se transformam em sabedoria e maturidade para lidar com o que está por vir. O caráter não é algo que se prega, é algo que se vive. E Deus se importa com isso mais do que com qualquer realização visível. Porque Ele sabe que um caráter bem moldado sustenta qualquer bênção, mas um coração não tratado pode destruir tudo o que foi conquistado. Por isso, Ele investe tempo em nos trabalhar no secreto. Ser moldado por Deus é um ato de amor. Ele não nos corrige para nos diminuir, mas para nos elevar. Ele nos esconde, não para nos envergonhar, mas para nos transformar em versões mais fortes, mais puras e mais parecidas com o que Ele sonhou para nós. E quando esse caráter estiver pronto, Ele mesmo nos mostrará, não como quem chega de repente, mas como quem foi cuidadosamente preparado para florescer no tempo certo. Existe um motivo pelo qual Deus ainda não te colocou em evidência: Ele está te protegendo. Nem tudo o que é promissor está pronto para ser exposto, e nem todo ambiente está preparado para receber o que Deus está formando em você. O tempo escondido é, muitas vezes, um escudo contra ataques que você ainda não teria estrutura para suportar. Deus conhece os corações ao redor e sabe que, ao te revelar antes da hora, você poderia ser atingido, confundido ou desviado do seu propósito. Quando estamos sendo preparados no secreto, não somos alvos fáceis. Ainda estamos debaixo das mãos de Deus, longe da opinião pública, longe das pressões e expectativas externas. É como se Ele dissesse: fica aqui um pouco mais, porque lá fora ainda não é seguro. Muitas batalhas são vencidas nesse tempo de silêncio, simplesmente porque não fomos expostos de forma precipitada. E isso é graça, não atraso. Há pessoas que foram lançadas antes do tempo e se perderam. Suportaram a fama, mas não a solidão. Receberam aplausos, mas não sabiam quem eram sem eles. Porque estavam maduras por fora, mas imaturas por dentro. Deus não quer isso para você. Ele te ama demais para te entregar algo grande sem antes te ensinar a como lidar com as consequências disso. E por mais que doa esperar, essa espera é livramento. Os ataques prematuros são reais, críticas injustas, inveja, pressão emocional, tentações disfarçadas. Se Deus ainda não abriu certas portas, talvez seja porque Ele está te poupando de enfrentar algo que pode minar sua fé ou roubar sua identidade. O esconderijo é a forma dele blindar o que ainda está em formação, como um artista que cobre sua obra até o último detalhe estar finalizado. Além disso, no tempo escondido, Deus fortalece suas armas espirituais. Ele te ensina a guerrear, a discernir, a resistir. Quando você sair do secreto, não será mais alguém frágil e despreparado. Você será uma flecha afiada, pronta para cumprir um propósito específico, sem se deixar derrubar pelas distrações e ataques que surgirem no caminho. Então, em vez de se revoltar com o silêncio, agradeça. Agradeça porque você está sendo guardado. Agradeça porque Deus está cuidando do seu futuro ao não te expor de forma precipitada. A obra dele em você está sendo protegida porque tem muito valor. E quando for a hora certa, nem os ataques mais intensos vão te parar, porque você foi treinado no secreto para resistir no visível. Poucas coisas nos ensinam tanto quanto o silêncio de Deus. Quando Ele escolhe não responder, não mover, não abrir uma porta, isso nos força a crescer de dentro para fora.
Porque enquanto tudo está em silêncio, o que realmente se revela é a nossa fé. Será que confiamos em Deus apenas quando Ele fala, ou também quando Ele se cala? O silêncio, na verdade, é uma das ferramentas mais poderosas que Ele usa para nos amadurecer espiritualmente. Nesse período silencioso, somos obrigados a parar de depender das emoções. Não há mais aquele frio na barriga das orações respondidas imediatamente. Não há mais confirmações visíveis. É um tempo em que somos levados a crer sem sentir, a continuar sem entender, a permanecer mesmo quando tudo parece contrário. E isso nos aproxima mais de Deus do que qualquer sinal visível poderia fazer. O silêncio também nos mostra onde está nossa verdadeira motivação. Será que buscamos a Deus apenas pelas bênçãos ou por quem Ele é? É nesse intervalo que aprendemos a adorá-lo não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é em sua essência. O silêncio nos purifica de intenções superficiais e nos conduz para um relacionamento mais profundo e real com o Pai. Além disso, é no silêncio que desenvolvemos discernimento. Quando as vozes externas se calam, conseguimos ouvir melhor a voz interior do Espírito Santo. A sensibilidade espiritual aumenta, a escuta se torna mais refinada, e aprendemos a perceber os movimentos de Deus mesmo quando eles não são óbvios. O silêncio não é ausência de comunicação, é uma linguagem sutil que só os que ficam sabem interpretar. Esse tempo também nos ensina perseverança. Orar sem respostas e continuar orando. Servir sem reconhecimento e continuar servindo. Crer sem evidências e continuar crendo. O silêncio treina nossa constância. Ele transforma nossa fé rasa em fé firme, sólida, inabalável. Não é um castigo, é um exercício de fortalecimento interior. Por fim, o silêncio nos prepara para o novo. Porque antes de grandes transições, Deus sempre faz silêncio. Antes de Jesus começar seu ministério, houve 30 anos de silêncio. Antes de Deus libertar Israel, houve 400 anos de silêncio. O silêncio sempre precede algo grandioso. Então, se você está passando por esse tempo agora, não tema. Deus está trabalhando mais do que você imagina, só que no ritmo e na linguagem dele. Existem momentos na vida em que tudo parece um grande enigma. Nada se encaixa, as respostas não vêm, e o coração se enche de perguntas. Por que isso está acontecendo? Por que Deus não me responde? Será que estou no caminho certo? E é justamente nesse ponto que a confiança inabalável é colocada à prova. Não é difícil crer quando tudo vai bem, mas a verdadeira fé aparece quando você continua mesmo sem entender nada. Deus muitas vezes não revela o destino, Ele apenas diz, confia e anda. E andar no escuro exige coragem. Exige uma decisão diária de confiar não na lógica, mas no caráter dele. Confiar que mesmo quando tudo parece parado, Ele está agindo. Confiar que mesmo quando não há sinais, Ele continua no controle. Essa confiança não nasce do dia para a noite. Ela é construída nos processos, nos silêncios e nas dores. Seguir sem entender é como caminhar por um túnel, sem saber quando vai acabar. Mas se você sabe quem está guiando, isso muda tudo. Porque Deus não te chamou para entender tudo, Ele te chamou para confiar. Ele não é um GPS que mostra todo o trajeto, Ele é o Pai que segura sua mão e diz, eu estou contigo até o fim. Isso basta. Há pessoas que desistem do processo só porque não conseguiram enxergar a lógica. Mas Deus não trabalha pela lógica humana, Ele trabalha pela fé. E a fé nos leva a continuar mesmo quando o chão parece instável. Quando você escolhe confiar, mesmo sem provas, mesmo sem garantias visíveis, você está dizendo a Deus, eu creio mais em Ti do que no que vejo. E essa fé move o céu. Essa confiança nos liberta da ansiedade. Porque quando sabemos que o condutor é bom, não importa se o caminho parece estranho. Deus não desperdiça nenhum passo. Nenhuma lágrima, nenhuma espera, nenhuma oração feita no escuro será em vão. Tudo está sendo costurado no tempo e no modo dele. E quando o propósito se revelar, você vai olhar para trás e entender que cada ponto desconexo fazia parte de um plano perfeito. Portanto, mesmo que tudo esteja em silêncio, mesmo que a estrada pareça confusa, continue. Continue confiando, continue orando, continue crendo. Porque quem confia em Deus não precisa entender todos os detalhes, precisa apenas saber que Ele nunca erra no caminho. Quando pensamos na manifestação do que Deus tem para nós, muitas vezes imaginamos apenas o momento em que tudo se revela, quando as portas finalmente se abrem e o mundo vê o resultado. Mas a verdadeira preparação começa muito antes disso, no silêncio e no oculto. Deus trabalha pacientemente para que não sejamos apenas talentosos, mas verdadeiramente prontos para carregar o que Ele já planejou.
É um processo de lapidação profunda que envolve mente, coração e espírito. Estar pronto para a manifestação não significa estar livre de dúvidas ou medos, mas sim ter desenvolvido uma fé firme que sustenta mesmo nas incertezas. É entender que o chamado é maior que as nossas limitações e que Deus não espera perfeição, mas fidelidade. Essa preparação envolve reconhecer que a bênção que virá não é apenas para nosso benefício pessoal, mas para cumprir um propósito maior, tocando a vida de outras pessoas. Muitas vezes, durante esse tempo de preparação, passamos por provas que testam nossa confiança. São momentos difíceis, em que as portas parecem estar fechadas para sempre. Mas é justamente nessas horas que Deus está nos moldando para sermos vasos dignos de sua glória. Cada desafio enfrentado no oculto fortalece nossa alma e nos ensina a depender mais dele, a buscar sua orientação em vez de nossa própria força. Além disso, estar pronto é aprender a esperar com paciência e sabedoria. O tempo de Deus nunca é o nosso tempo, e essa espera muitas vezes é o que nos impede de nos precipitarmos em decisões erradas ou caminhos tortuosos. Deus, como um artesão habilidoso, só revela sua obra quando está perfeita. Ele sabe o momento exato em que você estará preparado para assumir o que ele tem reservado. Quando finalmente a porta se abrir, você não será apenas alguém com habilidades técnicas ou conhecimento, mas alguém que cresceu espiritualmente, emocionalmente e moralmente. Essa maturidade interior é o que fará toda a diferença para que você não apenas alcance o que deseja, mas que permaneça firme e fiel mesmo diante dos desafios que surgirão. A manifestação é o começo de uma nova fase, e estar preparado é fundamental para não se perder no caminho. Por isso, valorize o tempo de preparação que Deus lhe concede. Confie que Ele está trabalhando em cada detalhe da sua vida, mesmo quando nada parece acontecer. Seu futuro já está escrito, e a manifestação do que Ele planejou para você acontecerá no tempo perfeito, quando você estiver verdadeiramente pronto para receber e cumprir seu propósito com integridade e fé inabalável.